Aonde que o Paulinho jogaria, Pedrinho? Gabi. Então, cara, o Paulinho ele tem uma característica bem interessante, né? Quando ele foi para o Barcelona, e aí o Barcelona, para mim, já estava naquele... A gente vai falar um pouquinho sobre o Barça. Ele já estava sem critério nenhum para fazer a avaliação do que era o seu modelo, porque o Paulinho é um cara que ataca o espaço, ele fica pouco tempo com a bola. O Paulinho não é um construtor, ele não é um cara que mastiga o jogo como era o Barcelona. Então, quando ele vai para o Barcelona, a possibilidade de dar certo era muito difícil, não por ele, pelo modelo de jogo. Paulinho não costura o jogo, Paulinho ataca o espaço. E aí o questionamento é esse. Você tem Paulinho, Juliano e Renato. Eu já queimei minha língua com o Diego Costa, tá? Porque quando o Diego Costa chegou, eu falei, caramba, Vai encaixar o time está tão ajustado, não pela qualidade do Diego, né? Como é que você vai encaixar? E o Cuca deu o jeitinho dele lá algumas vezes e foi bem. A questão é essa, será que dá para jogar com um desses três como primeiro, entre Paulinho, nem dos três, dos dois, entre Paulinho e Renato, porque Juliano acho que não faz primeiro. E aí cabe a questão do modelo. Além de tudo, o Corinthians com os três, e mais se permanecer o Jô à frente, já é um time muito mais cadenciado, né? É um time de muito mais lentidão. A arena do Corinthians é um gramado que te propicia velocidade, né? Um jogo intenso. É um jogador de qualidade. Se tiver entendimento do atual momento, que de repente não dá para jogar os dois ou os três, todos os jogos, que vai jogar um, vai jogar o outro, se tiver bem ajustado isso, eu acho que vale a pena. Paulinho é um cara de cabeça muito boa, Renato também um cara muito equilibrado. Eu acho que esses caras entendem um pouco mais essa situação. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente acha que a gente dá para jogar tudo. Não sei se o Paulinho pensava assim. Porque a gente consegue ainda ter o mesmo raciocínio da jogada. Paulo Nunes, tá? Mas Só não... para deixar claro. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Mas não vai confundir aqui o Paulinho. A gente acha sempre que dá. Sempre. Quando você vai, só para esticar, quando você vai terminando a carreira, vem alguém e fala assim, pô, joga no tal time, joga em tal time. Aí tu fica assim, aquele mosquitinho, pô, acho que dá. Mas na realidade não dá. Não é o caso do Paulinho do Corinthians. Eu acho que assim, o modelo vai ter que ser um modelo de muita posse, se jogar esses três ao mesmo tempo. Senão, pode ter um revezamento entre Renato, Paulinho e Juliano. Ainda não é algo palpável, assim, ainda não está na... Eu acho que o Corinthians tinha que ter outras prioridades em posições. Onde você acha? Atacante que faz a função de referência. Né? Eu acho que é uma posição carente para o Corinthians, né? Serginho? E tem, acho, uma outra questão aí que é a seguinte, né? Bom, primeiro que esse time aí que a gente está montando, né? Eu acho um time excelente, mas eu acho que há uns 7, 8 anos, não exatamente agora, né? Eu acho que tem essa questão temporal de intensidade. E segundo, essa ideia de, bom, então eles não jogam todos ao mesmo tempo, fica um no banco, etc. Aí eu acho que eu vejo dois problemas, né? Um problema que é o problema de cultura do futebol brasileiro. Na Europa, todo mundo tá tudo certo. Você senta no banco, não tem nenhum problema, você sabe como é que funciona, revezamento. Aqui no Brasil, para você sentar no banco e ficar sorrindo, olha, vai uma distância, porque o torcedor cobra, sabe? Você chega no boteco, tá o cara, pô, mas você não vai jogar, né? A gente tem uma outra cultura, ainda mais quando a gente pensa no nível desses caras, que são muito bons, né? Tecnicamente são muito bons. E o segundo ponto, o segundo senão que eu coloco, é a questão financeira do Corinthians, né? O Corinthians está com muitos problemas para tocar o dia a dia. E aí você vai ficar contratando jogadores pesados, salários pesados, para ficar no banco determinada parte do jogo. Eu acho, não me parece a ideia mais inteligente, ainda mais depois que o Corinthians já tem Juliano, Renato Augusto e o William. O Roger Guedes eu tiro fora, porque esse tem uma outra intensidade. Esse não entra nesse pacote. Ainda tem alguns detalhes, né? Você vai tirando o espaço da molecada, né? O Duqueiroz é um menino que está ali se firmando, né? Buscando espaço. Eu acho que o Corinthians tem que se preocupar com as duas beiradas lá atrás, né? Tanto de Fábio Santos quanto de Fagner, futuros substitutos. Fala um pouco tem outras disso, prioridades, né? O Renato Augusto, Paulo Nunes, você foi um dos que pensou em que nível chega Renato Augusto? Eu estou dizendo isso porque eu pensei, ele próprio disse isso na coletiva, e os números dele, né? O Corinthians, esse Corinthians que se classifica para Libertadores,
deixar bem claro, não era o Corinthians que a gente falava até onde vai e será que periga cair. Era outro Corinthians. Era o Corinthians sem Renato Augusto, sem William, sem Roger Guedes, sem Juliano. Você também pensou quando o Renato Augusto chegou, será que ele ainda está com a sua intensidade, com o seu tapa de luva de pelica na bola? A gente tem que pensar sempre, né, Gabi? Eu estava me coçando aqui para me falar desse jogador, desse Renato Augusto, né? Eu sou um fã incondicional, né, do futebol dele, sempre fui. Acho que ele é um jogador, como eu tive alguns companheiros de clube, o Pedrinho vai me entender muito bem no que eu vou falar, em que se chamavam esses jogadores de lentos. Que eles, jogadores, né, das suas características, são lentos. Ô, Paulo, mas que o jogo em si... A gente jogou com um que foi completamente humilhado pela imprensa e foi um dos maiores gênios da bola, que é o Alex Pelezinho. Exatamente. Pela cadência. Então, assim, mas ele acelerava o jogo de outra forma. Né? O Gabi, o Pedrinho foi perfeito. Eu pensava no Alex, porque o Alex, aí eu me considerava como um jogador rápido, um jogador que tinha uma saída rápida. Se eu não pensasse parecido com o Alex, eu seria o burro, o lento da história, porque o jogo não é você que mostra correndo para lá e para cá para dar intensidade, para dar velocidade ao jogo. A bola que anda. E esses jogadores, esse Renato Augusto, para mim, eu fico admirado quando vejo ele jogar, porque a bola chega nele, ele já tem 3, 4 opções de passe. Né? E sempre passes verticais, não é aquele passe para o lado, é um passe que clareia o jogo, né? Abre caminhos para os seus companheiros, seus parceiros, a opção que ele traz. E aí ele tem ainda a inteligência de segurar a bola, né? O entendimento do jogo de acelerar, desacelerar. Então, assim, a capacidade que tem um jogador como esse, e aí eu vou aplicar no que o Pedrinho falou, aí vai no Silvinho também, né? Juntar esses... Primeiro, eu acho que não vai jogar nunca todos esses jogadores. Por quê? Já foi provado que no futebol brasileiro é impossível isso, né? Por tantos jogos, por tantos campeonatos em si. Então você tem que ter um elenco assim. Por isso que eu acho que o Paulinho também pode ser encaixado aí. Agora, o Renato Augusto, pela sua capacidade, inteligência, raciocínio, para ter o entendimento de segurar o jogo, ter a posse de bola, aí vai do Silvinho armar esse time, armar essa ideia de jogo e deixar esses caras jogarem, cara, porque eu acho bonito demais quando eu trabalho no jogo e vejo essa bola rolar tão fácil como esses caras fazem rolar.